Tá. 5 letra E. Na 5 letra E, a gente está tentando mostrar que o limite, quando o alfa tende a zero pela esquerda, também dá 1. Então, de onde a gente vai partir? A gente vai partir dessa desigualdade aqui na letra B, tá bom? Tá, a partir dessa desigualdade aqui, a escolha do alfa que eu vou fazer vai ser de menos π sobre 2 até zero. Por que de menos π sobre 2? Para a gente conseguir encontrar os valores que são menores do que zero. Beleza? Então vamos lá. A desigualdade está aqui. A desigualdade que a gente conseguiu na letra B. E agora eu vou escolher um alfa que tenha valores menores do que zero. Ou seja, menos π sobre 2 até zero. Isso vai implicar que o nosso seno de alfa ele vai ser um número negativo, ele vai ser um número menor que zero. Beleza? Na letra C, a gente multiplicou os três lados por seno. E como ele era um número positivo, não inverteu a desigualdade. Aqui eu vou multiplicar por menos seno. Por quê? Se eu multiplicar aqui por menos 1, a gente vai ter que menos seno de alfa é maior do que zero. Então, se eu multiplicar por menos seno de alfa dos três lados, a gente não vai precisar inverter a desigualdade. Então, vou multiplicar. Multiplicando por menos seno dos três lados, a gente vai ficar com menos cosseno de alfa menor que menos seno alfa dividido por alfa menor que 1. Beleza? Menos 1. Vou botar o menos aqui. E aí, olha o que a gente consegue fazer. A gente consegue fazer uma coisa parecida com o que a gente fez na letra D. Na letra D, a gente consegue apertar o limite aqui, aplicar o limite quando o alfa tende a zero pela esquerda de menos cosseno alfa menor que limite quando alfa tende a zero pela esquerda de menos seno alfa dividido por alfa limite quando alfa tende a zero pela esquerda de menos 1. Tá. Esse limite de cá, a gente consegue quebrar ele, né? A gente consegue fazer ele ficar assim, ó. Limite quando alfa tende a zero pela esquerda de menos 1 vezes o limite quando alfa tende a zero pela esquerda de cosseno alfa. Eu acho que a gente provou esse limite aí. O limite quando... Isso. A gente provou sim na 5 letra A. A gente provou que sempre quando o alfa vai para zero, pode ser pela direita ou pela esquerda, o cosseno vai para 1. Beleza? Então esse limite a gente conhece e ele existe, e esse limite aqui também existe. Isso aqui vai ser... Esse limite aqui eu vou quebrar em 2. Vou quebrar em limite menos 1. Alfa tende a zero vezes. Porque eu botei esse traço, né? Maluco. Vezes o limite quando alfa tende a zero. Não, melhor. Eu vou deixar assim mesmo. Pense que está escrito isso aqui, tá bom? Que esse limite aqui a gente conhece, ele é menos 1. Então vamos para a próxima parte aqui. A gente vai ficar com menos 1 vezes 1, vai ser menos 1.
Beleza? Esse limite aqui a gente já viu, esse limite aqui é 1. Então, menos 1 vezes 1 dá menos 1 vezes é menor do que o limite quando alfa tende a zero pela esquerda, menos seno de alfa dividido por alfa, menos 1. Beleza. Se a gente conseguiu provar isso aqui, a gente provou que o limite de dentro ele é menos 1. Então, limite quando alfa tende a zero de menos seno de alfa sobre alfa é igual a menos 1. Tranquilo? Esse limite a gente mostrou que ele existe, né? E esse limite aqui a gente viu que ele existe também. Esse limite aqui é menos 1. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar dois limites aqui. Sei que o limite, quando alfa tende a zero pela esquerda, de seno de alfa dividido por alfa é igual a... Vou deixar assim. Limite, quando alfa tende a zero pela esquerda, de menos 1 vezes menos seno de alfa dividido por alfa. Eu posso quebrar esse limite num produto de limites, se esse limite existe e se esse limite existe. Esse limite a gente acabou de mostrar que existe. Esse limite aqui a gente já sabe que existe. Então isso aqui é o limite quando alfa tende a zero pela esquerda de menos 1 vezes o limite menos seno de alfa dividido por alfa quando alfa tende a zero pela esquerda. Esse limite aqui é menos 1 e esse limite aqui é menos 1. E aí a conclusão que a gente chega é que o limite quando alfa tende a zero pela esquerda de seno de alfa dividido por alfa também é igual a 1, que é menos 1 vezes menos 1. Beleza, top, muito bom, excelente. Perfeito, cara. Agora, olha, a gente mostrou que pela esquerda vale menos 1. E no item anterior a gente mostrou que pela direita também dá 1. Então, se o limite pela esquerda, o que a gente acabou de mostrar, eu tenho que mostrar, né? É bacana. De seno de alfa dividido por alfa é igual ao limite pela direita seno de alfa dividido por alfa, que é igual a 1, então está aprovado o limite trigonométrico fundamental, velho. Pô, mano, esse é um dos limites mais importantes que tem. Tá aí, cara. A gente conseguiu provar. Já que pela esquerda dá 1 e pela direita dá 1, está aprovado o limite trigonométrico fundamental. É relevante observar que para mostrar tudo isso, a gente precisou de umas áreas, né, que a gente calculou, e o resto foi um pouquinho de matemática, de trigonometria. Repare que a gente teve que montar uma desigualdade de áreas. Depois dessa desigualdade de áreas, a gente só teve que saber mexer com inequações. Beleza? A gente teve que descobrir alguns limites antes. Por exemplo, o limite de seno quando o alfa vai para zero. Limite de cosseno quando o alfa vai para zero. Que está aqui em algum lugar. Aqui, ó, limite de cosseno quando o alfa vai para zero. E aí, depois de terminar esses dois limites, a gente consegue, a partir dessa desigualdade, a gente consegue provar a desigualdade, o limite trigonométrico fundamental. Mano, esse limite é muito top, velho. Que nem eu falei, diversas vezes a gente vai usar isso
E a gente usa isso não só em cálculo, a gente também usa muito isso em física, cara. Em física, diversas vezes, por exemplo, quando você vai trabalhar com um pêndulo chamado pêndulo simples. Quando você vai trabalhar com um pêndulo simples, quando o ângulo é muito pequeno, ou seja, quando o alfa a gente diz que ele é menor do que 5 graus. Quando o alfa é menor do que 5 graus, você coloca que o seno de alfa é aproximadamente alfa. Isso aqui vem exatamente disso aqui. É só você observar isso de outra forma. Quando o ângulo é pequeno, quando o ângulo é muito pequeno, o seno de alfa é aproximadamente alfa. Agora eu convido você a pegar uma tabela. Você mesmo. Pegue uma tabela com ângulo. Posso até botar aqui o alfa e o seno de alfa do lado do ângulo. Lembre que o ângulo aqui tem que ser em radianos. Porque a maneira que a gente calculou a área lá foi em radianos. Beleza? Então, coloque os ângulos aqui se aproximando de zero. Ó, quando o alfa é zero, o seno de alfa também é zero. E veja aqui, por exemplo, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Veja até onde, para você, o seno de alfa é muito próximo do alfa. Beleza? Procure aí, tem tabela na internet, tem tabela em tudo quanto é lugar, beleza? Dá uma olhada aí e pensa com você até onde dá para dizer que isso aqui é aproximadamente isso aqui. Para mim, na minha concepção, duas coisas são muito próximas quando o erro está em torno de 10%, sei lá. Para mim, 100 ainda é muito próximo de 110, tá bom? Então eu vejo mais ou menos isso. Pego o seno de alfa, olho o seno de alfa e olho o ângulo. E compara essas duas tabelas. Veja quando elas começam a ficar um pouco distintas. Lembra que o ângulo tem que ser em radianos. Boa pesquisa para você. Parabéns por terminar a lista.